Você tem dificuldade para pegar no sono? Acorda várias vezes à noite, talvez até voltando a dormir, mas sente que o sono não tem sido reparador? Insônia é um problema comum. Se você está nesse vídeo, provavelmente sofre ou conhece alguém que sofre com isso. Certamente já se questionou se existe alguma suplementação ou substância que possa te ajudar de forma rápida. E a pergunta que eu vou responder nesse vídeo de hoje é a seguinte: será que a solução para as noites mal dormidas estão no suplemento de magnésio? Seja bem-vindo ao canal Além da Psiquiatria. Meu nome é Pedro Freitas Mello, eu sou médico pela Universidade Federal de Juiz de Fora, psiquiatra pelo Hospital dos Servidores de Minas Gerais, aprimorado em transtornos alimentares pela USP e criador do canal Além da Psiquiatria, que é esse ecossistema de educação, promoção e reabilitação de saúde mental. Hoje a nossa conversa é sobre magnésio e insônia. O que a ciência diz a respeito do uso de magnésio para o tratamento de insônia? O que existe de evidência baseada em estudos científicos recentes? Antes de mais nada, é importante diferenciar insônia de dormir mal. Dormir mal, muita gente reclama. Existem algumas estimativas que falam que até 50% das pessoas podem ter essa queixa de forma inespecífica. Já a insônia é uma condição mais complexa, que envolve alguns critérios. Em primeiro lugar, dificuldade para iniciar o sono, que é quando a pessoa demora pelo menos 30 minutos para pegar no sono depois que o ambiente já está propício para que ela durma. Dificuldade para manter o sono durante a noite, caracterizado por interrupções que sejam frequentes demais ou que causem dificuldade da pessoa voltar a dormir. Ou um despertar precoce, mais do que 30 minutos antes do que o despertador tocaria, com dificuldade de retomar o sono. Esse é só o critério número 1, uma dessas três condições. O segundo critério é que essa falta de sono com certeza vai trazer prejuízo para o dia a dia, e esse prejuízo pode ter componentes mais físicos, como sonolência, cansaço, sensação de falta de energia, mas também podem ser cognitivos e emocionais, como redução da concentração, da memória, da capacidade de assimilar novos aprendizados, aumento da irritabilidade, tristeza, ou qualquer coisa que a pessoa passe a relacionar com os dias que dormiu mal. Então, o primeiro critério é aquela dificuldade de iniciar, manter ou ficar com sono bom até o final. E o segundo critério é que a falta dessa reparação que não vem do sono acaba trazendo prejuízo no dia seguinte. E o terceiro critério é que a gente só pode falar de insônia verdadeira caso o ambiente para dormir seja adequado o suficiente. O que quer dizer silencioso, escuro e fresco. Então, se a pessoa está dormindo mal, mas ela tem um ambiente de dormir que é claro demais, barulhento demais, talvez não seja insônia, talvez seja só adequar isso. Não significa que todas as pessoas do universo vão ser proibidas de deixar uma luz acesa no corredor, ou que é impossível dormir enquanto seu cônjuge assiste televisão na sala, ou caso você aí assista uma série ou bota alguma coisa na sua televisão e dorme assistindo, não é que isso seja proibido, mas toda vez que a pessoa tem insônia, esses fatores precisam ser corrigidos antes da gente considerar outras intervenções mais invasivas. Então não estou obrigando quem já dorme bem, mesmo com uma luzinha no corredor, apagar essa luz, não estou falando que isso é obrigatório, mas caso você não durma bem e essa luzinha está no corredor, provavelmente essa vai ser uma primeira intervenção tentada. Bom, são vários fatores que causam insônia em alguém: ansiedade, depressão, rotinas inadequadas, atividades ou substâncias psicoestimulantes à noite, entre outras coisas. E também existem pessoas que têm uma insônia idiopática, sem uma causa aparente. E aí o que você tem que saber é, tá, Pedro, o que eu vou fazer? Você me contou quais são os critérios de insônia, você já me deu aqui algumas informações do que pode induzir insônia em alguém, e me trouxe que até tem a insônia idiopática, que a gente nem identifica a causa aparente, mas o vídeo era sobre magnésio. Como que eu vou fazer para tratar isso? Gente, claro, o vídeo era sobre magnésio, mas como psiquiatra eu tenho que primeiro te explicar qual que é a definição de insônia, primeiro para você não passar aí falando que você tem uma coisa que de repente você não tenha, ou até para você ter um grau de certeza maior de qual que é o seu diagnóstico. E aí sim a gente pode pensar nos tratamentos disponíveis. E antes de eu te falar do magnésio, eu quero te falar de não negligenciar essa insônia, porque ela pode piorar até as próprias origens dela. Olha que interessante, eu acabei de te contar ansiedade, depressão, rotina inadequada, atividades ou substâncias psicoestimulantes à noite, tudo isso pode causar insônia. Só que a pessoa que dorme mal frequentemente vai ficar mais ansiosa, com maior chance de deprimir, tem mais chance de avacalhar com a rotina toda, porque talvez ela acorda tarde, ou se não pode acordar tarde, ela fica consumindo café o dia inteiro para conseguir se manter acordada, ou arruma algum horário no meio, ou até no final da tarde para dar uma cochilada. Ela tenta compensar a falta de produtividade à noite, e tudo isso intensifica a própria insônia. Ou seja, a gente nem sempre vai saber se a insônia está sendo um sintoma de um transtorno maior, e aí a gente precisaria tratar esse transtorno maior para resolver a insônia, ou se ela está sendo uma entidade paralela na vida do sujeito. Mas o fato é,
se tem insônia, a gente vai propor tratamento e os protocolos psiquiátricos e de saúde pregam isso. Se a gente tem uma insônia associada a alguma condição, a gente tem que tratar as duas coisas paralelamente, porque um pode prejudicar o outro. E o magnésio, Pedro, ajuda ou não ajuda? Gente, o magnésio é sim um mineral essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Ele participa de diversas reações importantes, incluindo a produção de melatonina, que é um hormônio que regula o sono. Esse, inclusive, é um dos motivos para que muitas pessoas acreditem que tomar suplementos de magnésio vai ajudar a combater a insônia. Aí eu analisei e trouxe para vocês 2 estudos científicos recentes para a gente entender melhor essa relação. Primeiro tem o título de Suplementação de Magnésio para Insônia em Idosos. Ele avalia se o magnésio ajuda ou não os idosos que têm insônia. É uma revisão sistemática. Quando a gente fala de revisão sistemática, a gente está falando de um tipo de estudo muito nobre, onde os pesquisadores fazem toda uma revisão bibliográfica sobre aquele assunto. Eles juntam tudo que tem disponível já publicado na literatura científica, fazem uma revisão e aí podem trazer algumas análises subjetivas através de levantamento de hipóteses e discussões sobre os achados deles, ou análises mais objetivas, através de o que a gente chama de meta-análise, que é uma observação mais rigorosa e criteriosa daqueles números encontrados. O que o resultado dessa grande análise de estudos demonstrou é que tem até alguns estudos que dão um resultado positivo para a melhoria do sono no idoso, tanto em relação a pegar no sono mais rápido, quanto aumentar a duração do sono total. Só que em nenhum caso essas variações demonstradas foram grandes o suficiente para determinar significância estatística. Quando a análise matemática determina que não houve significância estatística, a tradução disso para a linguagem comum e fácil de entender é que não dá para garantir que esses dados vão se replicar na população geral, porque pode ser simplesmente um acaso, uma coincidência. Quando a gente aprende na faculdade metodologia científica, a gente aprende a observar que mesmo quando a gente está querendo ver alguma intervenção, essa intervenção ela pode aparecer simplesmente por aleatoriedade, por sorte. Se eu juntar um grupo de pessoas e de repente, vou falar uma coisa bem esdrúxula aqui, falar que ela tem que cheirar uma rosa antes de dormir. Talvez quando eu vá analisar no final, eu vou identificar que aquele grupo de pessoas está dormindo melhor. Só que existe uma conta matemática, quando eu vou comparar com outros estudos, com placebo, com outras intervenções, ou até quando eu vou comparar com o tempo anterior de sono que essa pessoa tinha, que me permite dizer, nossa, isso provavelmente é por conta dessa rosa que ela cheirou, tem uma significância estatística aqui. Ou não, não tem significância estatística, então talvez seja simplesmente obra do acaso. Então, infelizmente, quando a gente está falando desses estudos aqui para tratar insônia em idosos, alguns estudos demonstraram ali um aumento do tempo de sono para o uso do magnésio, mas infelizmente não teve relevância e significância estatística. Sabemos que de fato é assim porque esse resultado não se repetiu em outros estudos, então não dá para projetar isso para o idoso que você atende. Ou se você for idoso, não dá para projetar isso para você e tomar o magnésio e achar que você vai dormir bem. O outro estudo que eu trouxe examina os efeitos de magnésio suplementar na ansiedade autorreferida, então a ansiedade que a própria pessoa julga ter, e na qualidade do sono dessa pessoa. Esse outro estudo também é uma revisão sistemática que revisou várias pesquisas sobre o tema. Nesse estudo, os resultados foram um pouco mais positivos, então para quem estava torcendo para o magnésio pode ter alguma esperança aí, porque alguns dos artigos avaliados demonstraram sim melhoras nos pacientes, principalmente com ansiedade leve, e aí se melhora a ansiedade leve acabava indiretamente ajudando o sono. Infelizmente, o que tem de negativo dessa revisão é que os dados que ela encontrou, eles foram apresentados de forma muito diferente nos diferentes estudos. Então, isso atrapalha muito as conclusões definitivas, e aí fica difícil a gente estabelecer protocolos bem estabelecidos para o uso de magnésio, e ela definitivamente não vai ser uma primeira opção na prática clínica para o tratamento de insônia. O que a gente pode concluir disso tudo? Toda vez que for avaliado o nível de magnésio do sangue de alguém, e ele estiver abaixo dos valores de referência preconizados pela Organização Mundial de Saúde, vale a pena suplementar esse mineral. Quando não é o caso, essa suplementação não vai chegar nem perto do tamanho de efeito das intervenções associadas à terapia cognitivo-comportamental. E o recado final é para tomar muito cuidado com promessas milagrosas, principalmente pela internet. Tem muitas empresas e influenciadores que vendem suplementos sem comprovação científica, usando depoimentos falsos e técnicas de marketing enganosas. Lembra disso, gente, a sua saúde é muito importante para ser tratada com receita mirabolante e mágica. Sempre consulte um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tratamento, mesmo que seja com suplementos naturais, porque por mais que você goste dessa linha mais integrativa, coloquei entre aspas porque é um integrativo de verdade, não é só quem faz
suplementação natural, tá? O integrativo é quem faz uma anamnese bem feita, um acolhimento adequado, busca as origens verdadeiras do seu problema e te prescreve tudo o que existe mais eficiente para tratar. Mas enfim, isso não é assunto desse vídeo. O que eu quero dizer para você sempre consultar um profissional antes, porque mesmo que seja um tratamento com potencial menor de causar efeitos colaterais, se você adiar o início de um tratamento verdadeiramente eficaz, a própria condição que você queria tratar passa a se cronificar, fica muito mais difícil para você. Então não existe nenhum tratamento completamente isento de risco, mesmo se não tiver efeito colateral nenhum, o risco de adiar um tratamento eficaz pode ser o maior risco por si só. Em relação a alimentos que trazem o magnésio dentro deles, nozes, sementes como amêndoas, castanhas e sementes de abóbora, grãos integrais como arroz integral, aveia, leguminosas como o feijão e a lentilha, vegetais de folhas verdes escuras como espinafre e couve, muito gostoso. Tudo isso tem magnésio e uma alimentação equilibrada é a melhor forma de garantir que você está recebendo boas quantidades não apenas de magnésio, mas de vários outros nutrientes úteis para você. E eu sempre falo, é muito melhor adquirir bons nutrientes na feira do que em farmácia com encapsulados, até porque, apesar de raro, existe a possibilidade de se intoxicar com alguns nutrientes também. E quando a gente está falando do magnésio, atenção especial nos idosos, justamente os idosos que a gente provou que não tem tanta evidência assim, ou melhor, não tem evidência robusta nenhuma para justificar o uso de magnésio para tratar insônia em idosos, tem que tomar cuidado com o risco de intoxicação, e pacientes que têm insuficiência renal também pode ser um problema. Minha conclusão final é a seguinte, o magnésio pode sim ser um aliado para uma boa noite de sono, mas definitivamente não é a primeira coisa que deve vir em mente nesse tratamento. Casos graves de transtornos psiquiátricos que levam à insônia devem ser tratados com terapia e com os medicamentos psiquiátricos que tratam esses casos. Insônia deve ser tratada primeiramente por abordagens da TCCI, que um bom psicólogo ou um bom psiquiatra vão saber te orientar. Em alguns casos, principalmente os mais leves, suplementos naturais podem ser úteis, até pelo menor potencial de causar efeitos colaterais e pela menor resistência que muitos pacientes têm a essas alternativas alopáticas, mesmo quando a robustez e eficácia associada a essas medicações alopáticas são melhores. Então, se o paciente tem uma resistência, a vontade dele deve ser levada em consideração. Casos leves, quem sabe a gente pode até utilizar o efeito placebo a nosso favor. Mas também existem os casos onde os medicamentos psicotrópicos alopáticos vão ser necessários. E aí a gente tem um escopo grande de possibilidades. Trazodona, mirtazapina, quetiapina, fluvoxamina, clonazepam, ramelteon, agomelatina. Todas essas substâncias são exemplos de medicamentos que podem ser utilizados associados sempre às orientações cognitivas comportamentais, especialmente quando existem comorbidades, e aí eles podem ajudar a tratar essas comorbidades, ou quando os prejuízos das noites mal dormidas já estão trazendo muita exuberância. E aí um bom psiquiatra também vai saber o mais indicado para cada caso. O mais essencial é que você não negligencie essa função sono, que é uma das mais importantes da vida humana, que você não atrase o tratamento da sua insônia com algumas estratégias que podem ser pouco ou nada eficazes, principalmente se a sua insônia já estiver trazendo prejuízos. E, gente, se necessário, procura logo um profissional de confiança que vai ter recursos para tratar a sua insônia rápido, com capacidade de identificar seu tipo específico de insônia, seus padrões específicos de perpetuação do problema, e aí não vai deixar a sua insônia cronificar, e aí vai resolver sem grandes sequelas. Obrigado por ter me assistido, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.